Falando sobre um fundo pouco muito provável. conhecido, que caiu na graça da galera aí, porque tava pagando dividendos muito altos, que é o HCTR. Legal. E ultimamente ele deu uma... A volatilidade ficou pesada aí no HCTR. O que aconteceu com esse Cara, fundo? muita gente desrecomendou o HCTR, vamos dizer assim, né? Estava recomendado e se recomendou, ou muita gente foi falar dele em rede social. A gente tem um problema, que todo mundo aqui produz conteúdo em rede social, né? Produzir conteúdo é difícil, cara. Você acorda de manhã, o que que eu vou postar Depois hoje, a né? pessoa pergunta com o que a gente trabalha. Cara, Com o o quê? cara do Porque era marketing... todo dia conteúdo, O cara do marketing Tem que daqui, estudar, né? Danilo, já é meio-dia, faz uma enquete, você não fez nada, você tá fazendo outras coisas. O que que eu vou fazer de conteúdo? Depois eu tiro a foto com vocês pra postar aqui, é conteúdo já. O cara vai ficar feliz. Então, quando alguém começa a falar de um assunto, a galera tá na internet, pô, o cara tá falando disso, então vou falar também. Então, muita gente vai falar sem propriedade. A HCTR é um fundo que eu distribuo relatório público dele. Então, tanto de compra, ano passado, quanto de venda agora, de manutenção depois de venda. Por quê? Por quê? Vou falar dele porque dele eu liberei bastante relatório gratuito, então fica à vontade. O nível de risco desse fundo aumentou. Ele já é um high yield, é um fundo que a gente já espera que corra um risco maior. Você já entra sabendo disso, tá? Só que os níveis de risco foram aumentando. Exemplo, índice de inadimplência dos CRIs. De todos os fundos vieram aumentando, mas ele já é um fundo mais arriscado, tá? Fundo high yield, é comum você ver ele estruturar uma operação de CRI que já entrar com inadimplência de 10%, 12%. Já tem naqueles devedores ali inadimplência, ainda assim é estruturado um CRI. Então, você vê isso às vezes em fundos de papéis mais high yield. E esses níveis vieram aumentando. Então, isso aí é um ponto. Teve a questão que foi muito comentada aí em rede social, então acho que todo mundo acompanhou, dele ser sócio do shopping Circuito de Compras, aqui em São Paulo, né, que é um shopping popular, lá no Brás, e ele também ter CRIs que está financiando esse shopping, através de estruturas complexas ali dentro, mas, se a gente for colocar de uma forma bem simplista, ele empresta dinheiro para ele mesmo, né? Porque ele é sócio do equity e ele emite dívida, capta seu dinheiro na emissão, coloca dinheiro lá, com esse dinheiro ele paga o CRI, enfim. Então, muita gente achou, eu achei, que para fazer esse tipo de operação que ele pode fazer, eu acho que ele deve fazer, até já que ele tem tanto conhecimento assim, porque ele não se expôs aos dois, o nível de transparência tem que ser mais alto, tá? Pode fazer, faz o que você quiser. O gestor tem que fazer. Você decide se quer investir ou não, ou se recomendar ou não, quem é analista, né? Mas você precisa de o nível de transparência tem que ser elevadíssimo, maior do que o atual, na minha opinião, tá? Então, esses foram alguns pontos. E a gente se depara com outros fundos middle entregando um dividendo muito próximo. Às vezes um pouquinho menos, só com muito menos risco. E aí você teve um terceiro risco, que na hora que a gente resolveu falar, olha, vamos sugerir a venda do fundo, todo mundo falando mal dele na internet. E a gente sabe que a galera segue influência e não quer saber o que está acontecendo. Então, isso é um risco grande. Então, acho que na hora certa, a gente sugeriu a saída e muita gente sugeriu também, alguns pouco antes, outros depois. E aí, cara, todo mundo vendeu, veio ladeira abaixo. Não é um fundo que está falindo, igual muita gente falou. O fundo está falindo. Não é um fundo que eu acho que vai deixar de pagar dividendo. Não vai. Pagou muito bem, inclusive, esse mês. Esperando o relatório gerencial dele para a gente ver informações desse pagamento. Mas é um fundo que todos aqueles níveis de risco que foram apontados continuam existindo. Tá? Se continuam existindo, tem fundo menos arriscado entregando próximo. Então, para que você, enquanto analista, vai recomendar que alguém corra esse risco, já que ele pode correr menos risco para receber igual? Sim, exatamente. Seria negligência até da sua parte. Então, sem amor, tem gente que ama o fundo, vai lá te xingar. Pô, mas eu adoro o fundo. Mas eu invisto há muito tempo, ele nunca me deu problema. Quanto tempo você vê? 4 meses, 5 meses. É a galera que É que entrou. nem namoro, né? Isso. Vai dar certo. Quanto tempo você tá namorando? Ah, um mês, né? Calma lá, né? Isso, exatamente. Então, enfim, esse foi o barulho em torno do HCTR. Não tá falindo, não tem nenhuma irregularidade que foi constatada. Nada disso. Simplesmente o nível de risco aumentou. E acho que para ele, pro nível de risco dele hoje, ele tinha que estar pagando aí R$1,90, R$2 aí por cota. Na minha opinião, tem gente que pensa o contrário, para fazer sentido o investimento, tá? Enquanto você tem fundos middle pagando R$1,50. Teria que estar Né? pagando muito para valer o risco. Exato. Igual que a gente falou de Para relação risco-retorno fazer CRIs sentido. versus CDBs. Exatamente. Aí sim você vai colocar uma fatiazinha do teu portfólio ali, né? Para que aquilo faça sentido. Tá? Então, isso foi a polêmica do HCTR. Danilo, me fala uma coisa. Aqui a gente tem muito disso. Fala pra mim 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês. Legal, a gente vai para os middle, vamos para os middle aí para não entrar na seara lá dos high yield e correr um pouco mais de risco. Então, MORC 11, GCRI 11, a FHI 11, o SNCI 11,
4 fundos que estão... CSNI, é isso? CSNI. SNCI é o fundo da Suno, né? Ele é muito falado em rede social, porque eles fazem um trabalho, muita influência falando e tal, do fundo. Então, ele é muito falado, né? Não é esse, não é esse não que eu tô falando. É um que é CN. CPI, TS, alguma Você coisa falou assim. assim, né? A Carol já se perdeu. Não, CPTI, eu acho. CPTI, CPTI. CPTS, talvez. CPTS, CPTS. Tá. Eu vejo muita Não, gente ela falou perguntando. SN, eu falei, mas... Desculpa, Não, que não, esse bem, eu não não. conheço de fato nenhum dos Mas dois. são todos esses que eu falei são fundos recentes. O mais antigo aí é o FHI, mas são fundos que estão explorando esse segmento middle, ou seja, tem CRIs mais arriscados e tem CRIs mais seguros. Mas tudo de papel, né, Danilo? Não tem papel. nenhum fundo de tijolo pagando 1% ao mês. Cara, se tiver, bom, o risco é... O que é o dividend yield? São os dividendos pelo preço da cota. Só isso. Se você tem um imóvel físico pagando hoje 0,3... Se tem risco ali, o que acontece com a cotação? Cai. E o dividendo ainda está constante. Vamos supor que o inquilino avisou que vai sair, aquele dividendo está constante e a cotação caiu. O que vai acontecer com o dividend yield? Lá para cima. Ou seja, tijolo pagando muito acima da média é bomba que todo mundo já viu e você não. E aí você tá indo ali Você acha comprar. que tem gestor, Danilo, que joga o dividendo lá pra cima, mas tem um portfólio péssimo, justamente pra manipular o mercado? Ou manipular ali os cotistas? Não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Fundo de tijolo não consegue. Fundo de papel, a gente consegue ver, de repente, talvez através de uma gestão ativa, ele fazer isso temporariamente, né? Por isso que é importante acompanhar. Mas o gestor, ele tem intenção de fazer um bom trabalho. Para ele é um business. Ele quer aquele fundo grande, porque ele ganha taxa em cima do tamanho do fundo, ou em cima do patrimônio líquido, ou em cima do valor de mercado, se o fundo compor e fix. Então, dificilmente você vai achar... Muita gente fala, o gestor tá querendo enganar o cotista. Cara, ele não quer. Quanto maior o fundo dele, quanto mais bem falado aquilo for, mais ele ganha também. Existe um total alinhamento de interesse nisso. Ele pode tentar fazer alguma coisa, se ele for muito tonto, mas isso vai ser curto prazo. E com o nível de monitoramento que a gente tem do mercado hoje, um monte de analista, especialista olhando, isso vai ser desmascarado rapidamente.